Olá amigos benfiquistas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Universo Benfica. Para não perderes nenhuma das novas notícias, subscreve o nosso canal e ativa o sininho para receberes todas as notificações. Gonçalo, podemos fazer a pergunta diretamente. É um até já ou um até sempre? Espero bem que seja um até já, porque o Benfica é a minha casa e eu espero sempre voltar a casa um dia mais tarde. O que é que o leva a dar este passo na sua carreira? Eu acho que já cumpri o meu sonho no Benfica, um dos meus sonhos, que era ser campeão, e houve uma boa oportunidade e estas oportunidades não se sabe quando é que podem aparecer outra vez e eu quis aproveitar a oportunidade e abraçar um projeto novo. Mas importa percebermos se o Benfica mostrou que queria que continuasse águia ao peito. O Presidente falou consigo? Sim, eu e o Presidente falámos sempre sobre a situação, não só sobre esta situação, mas sobre tudo. O Presidente está sempre em contacto connosco e apareceu a oportunidade. Eu falei com o Mister e com o Presidente de forma a que fosse bom para todas as partes, para mim e para o Benfica. Claro que há aqui pelo meio também a questão da Supertaça, tem sido muito falada, inclusivamente alguns adeptos a sentirem que o Gonçalo deveria fazer parte das opções. O que lhe pergunto é também como é que sente essa situação, sendo que é uma situação complexa do ponto de vista negocial, acredito. É uma situação muito delicada, mas é uma situação que pode acontecer porque a Supertaça está marcada numa altura de mercado e ninguém consegue controlar o mercado. Eu não posso escolher nem eu, nem o Benfica, nem ninguém, se a proposta chega hoje, chega amanhã, chega um dia antes e depois vai um bocadinho além de mim, vai além das exigências de cada clube e foi isso que aconteceu. Talvez seja o tempo certo de voltarmos às raízes, àquele Gonçalo ainda criança algarvio que via o pai ou sabia das histórias do pai goleador, por exemplo no Farense. Ele cedo, o seu pai lhe começou a dar pistas sobre o caminho do golo? Sim, eu desde que me lembro sou eu e a bola e acho que isso veio sempre do meu pai, que ele também me incentivava e jogava comigo e brincava, porque na altura não era nada disto, na altura era só uma brincadeira com a bola, era eu, o meu pai e a bola. E ao longo dos anos, ao longo de cada etapa que eu ultrapassei, que eu cresci, ele foi-me tentando sempre dar os melhores conselhos e ainda hoje vai ser uma etapa nova, vai ser tudo diferente. Eu só conheço o Benfica, eu passei mais anos no Benfica do que na minha casa com os meus pais. E ainda hoje ele vai ser importantíssimo e vai-me ajudar sempre daqui para a frente. Ainda bem que foca essa questão da transição, de quase esta segunda família foi o Benfica, que se tornou a sua casa. Por volta de 2011, 2012, começa a integrar o Centro de Formação do Benfica no Algarve. Depois, em 2013, a transição vir então para o Seixal. Foi um desafio dentro de campo, mas também fora de campo do ponto de vista familiar. Eu acho que nos primeiros tempos o desafio é mais fora de campo, porque jogar futebol não custa nada, estamos nós no campo com os nossos amigos, estamos a fazer o que há de melhor no mundo. O mais difícil é sair de casa, estar longe dos pais, rotinas novas, praticamente miúdos com 12 anos serem independentes e terem que se desenrascar. E depois pelo meio vai crescendo, ganha títulos nacionais pelos iniciados, juvenis e chega a um ponto em que já aos 17 anos se estreia na equipa B, onde depois consegue ser o melhor marcador da segunda liga. Também o brilho em competições internacionais do ponto de vista de escalões jovens. Sentia que estava a dar os passos rumo ao seu sonho, os passos certos? Eu tentei sempre aproveitar aquilo que foi surgindo e que me foram dando, não dando porque ninguém dá nada, mas através do meu trabalho que eu fui conquistando e eu diria que foi quase o trajeto perfeito, para não dizer perfeito, porque eu comecei no Algarve, na escola do Benfica, fui escalando todos os escalões de formação, fui ganhando títulos, tanto torneios como títulos nacionais, ingressei na equipa B, ingressei no Sub-23 e campeão na equipa principal, que é o objetivo final. Há aqui uma data, 21 de julho de 2020, na Vila das Aves, entra à meia dúzia de minutos do fim, marca 2 golos. Acredito que seja daqueles momentos que fica para a sua história pessoal. Eu acho que é um de muitos momentos inesquecíveis aqui,
que só agora, passado 2 anos ou 3, é que dá para assimilar o que aconteceu e acreditar mesmo que aquilo era real, porque nos primeiros tempos ninguém sabe bem o que é que se estava a passar. Mas para trás também fica uma caminhada importante, porque há o Benfica, há o benfiquismo, há o jogo a jogo, há o crescer enquanto jogador, mas há também o ter de viver estas etapas com a família a 300 km de distância. Como é que também foi vivendo essas etapas? Os meus pais e a minha família tentaram sempre estar o mais presentes possível. Vinham aos fins de semana, iam aos torneios que eu ia, e então estava à distância, mas ao mesmo tempo também estava acompanhado, porque eles nunca me deixaram sozinho. E sendo que eles faziam este acompanhamento, foi sempre sendo mais fácil e comecei a habituar-me, e aquilo chega ali a um ponto que já é o normal, já nem custa a saudade, mas não custa como custava ao início. Ao longo destes últimos anos, coexistiu também no dia-a-dia com o agora presidente Rui Costa, mas que noutros tempos, ainda o Gonçalo não era nascido, já era um dos melhores médios criativos do mundo, a servir os melhores pontas de lança do mundo. Ele, de alguma forma, também tentou dar-lhe alguns conselhos acerca das suas movimentações ao longo destes anos. Sempre. O presidente Rui Costa, desde que era o diretor, nos ajuda a todos, não só quem vem da formação, mas principalmente quem vem da formação, e tanto em momentos bons como em momentos maus, tanto que aparece no documentário que saiu da nossa época. Não fizeste fazer gol? Na tela de cabeça primeiro. Cabeça? O que é que fazes assim? Eu só conteste. Não tens a outra. Eu quis fazer assim, era só em frente. Essa aí só me tens a bola lá. Mas a primeiro ele dá-me um toquezinho nas costas e Na desequilibra. primeira, quase queres dizer que eu nunca. Essa bola, Ele dá-me um toquezinho e desequilibra. No jogo em Turim, no final do jogo, dar-me indicações, e há vários momentos, por exemplo, quando nós jogámos contra o Rangers para a Liga Europa, na noite anterior, ele chamou-me ao quarto dele, falei com ele ajudou-me porque eu tinha tido um jogo que me correu menos bem, e no dia seguinte no jogo eu entrei, o jogo correu-me bem, nós não ganhámos, mas eu entrei e consegui mudar o jogo, e são esse tipo de pormenores que nos ajudam e que a experiência dele faz toda a diferença. E por outro lado, o Gonçalo sempre foi encarado como alguém, e já desde os tempos da formação, muito polivalente dentro de campo, com inteligência também na forma de jogar. Um dia jogava nas costas do Darwin e depois já era o 9 de referência do Benfica, o ponta de lança de referência do Benfica. Como é que era também essas transições? Acho que o facto de ter jogado em várias posições na minha formação ajudou-me a conhecer o jogo e saber o que fazer e saber o que os meus colegas fazem ou têm de fazer. E depois estando na equipa principal do Benfica, chega uma altura que não interessa se jogas a guarda-redes, se jogas a ponta de lança, nós queremos é jogar, ninguém está a pensar, ei, eu vou jogar ali, e fico triste porque vou jogar numa posição que se calhar nem é a minha preferida. Isso não interessa nada, eu acho. Essa fome de querer vencer também se refletia na sua forma, inclusivamente de ser o primeiro defesa da equipa, na forma como pressionava muito alto. E depois também esse futebol associativo que sempre demonstrou, ou seja, um Gonçalo Ramos muito mais para lá do que os golos. Tudo isso representa um bocadinho o futebol defendido por Roger Schmidt. Isto casou de forma perfeita. Sim, eu encaixei perfeitamente no modo de jogo do Mr. Roger Schmidt, porque na formação, tanto jogar a médio, que está relacionado com o jogo associativo, tanto jogar a ponta de lança, a ala, nas pressões, de ser um jogador intenso e inteligente taticamente, encaixou perfeitamente com o modelo do Mister, e depois também aprendi com o Mister o que tinha que aprender, e acho que hoje sou muito melhor jogador do que era no início da época passada. Depois, muitas vezes, as análises que se faz quando se fala de um avançado acaba por afunilar para os golos, e o que é certo é que o Gonçalo, e estamos só a falar de contas do Benfica, marcou 27 golos a época passada, conseguiu atingir números que não se viam desde o patamar do Eusébio para alguém da sua idade. O que pergunto é como é que se chega a este patamar de rendimento tão jovem? Eu acho que, acima de tudo, é acreditar em nós mesmos, no nosso potencial, e ao mesmo tempo aproveitar quem acredita em nós, que neste caso nada disto era possível se eu não jogasse, se eu não trabalhasse, e depois os golos surgem com naturalidade, a equipa joga muito bem, cria muitas oportunidades, eu sou o ponta de lança e tenho que faturar. Ponta de lança porque também a Roger Schmidt optou por si. Recorda-se de conversas daquele início de época?
Recordo-me, eu e alguns jogadores integrámos a Inglaterra, uma semana ou duas mais tarde, por causa das seleções e tudo mais, e no primeiro dia o Mister chamou-me à parte e disse, apresentou-se, explicou o seu modelo de jogo e disse, eu conto contigo, porque na altura também havia uns rumores que eu poderia sair e tudo mais, eu não queria, mas o Mister também não sabia, e ele disse, tu encaixas perfeitamente no meu modelo de jogo, és a minha aposta para a ponta de lança e eu quero contar contigo. E a partir daí ficou fechado, que eu era se continuasse a trabalhar e a render, que eu era o ponta de lança para a época do Benfica. E depois é a história que todos sabemos ao longo da época. A meio da época, e é uma época fora do comum, há o Mundial e o Gonçalo Ramos faz aqueles 3 golos à Suíça, uma noite que acho que nunca se vai esquecer na sua vida. Eu acho que a seguir à noite em que eu mostrei no Benfica, na Vila das Aves, só há uma que supera, que é essa noite, e acho que não vale a pena explicar ou dizer muito. O que aconteceu, aconteceu e toda a gente viu, e melhor do que aquilo acho que não dava mesmo, era mesmo impossível. Voltando portanto, àquilo que eram os desafios de Águia ao Peito, o Benfica faz a época que todos reconhecem com a conquista do 38, mas acima de tudo fica na retina um futebol alegre, um futebol personalizado, quer na Europa, quer na Liga Portuguesa. Vocês, é uma expressão entre aspas, divertiam-se a jogar? Eu acho que não é uma expressão, eu acho que é mesmo verdade. Nós divertíamos a jogar, a treinar, nos momentos entre jogos e entre treinos. Eu acho que foi, para além do profissionalismo e da responsabilidade que nós tínhamos, eu acho que foi diversão pura a época toda, em todos os momentos, porque o grupo era fantástico, em termos de jogadores, treinadores, toda a gente que estava envolvida no processo. Acho que foi diversão total. Venha à cabeça algum momento mais especial na época do Benfica, na época passada, que sente que possa ter sido talvez até o clique e que possa ter definido a época? É difícil escolher momentos porque a época foi avançando e nós tivemos uma altura que tínhamos imensas vitórias consecutivas, que era um momento genial, mas ao mesmo tempo tivemos um momento baixo, perdemos 3 jogos consecutivos e que depois de um momento para o outro tivemos que dar o clique na reta final para ser campeões. Há vários momentos que se destacam e que são importantes de maneiras diferentes, mas o melhor momento, sem dúvida, é o dia que fomos campeões em casa. E esse dia, o que é que pode partilhar connosco de viver com o povo benfiquista depois de estar há mais de 10 anos ao serviço do Benfica? Eu acho que nós já falávamos entre nós, quem já tinha vivido já falava, mas eu acho que por muito que nós expliquemos, não há nada como estar lá e sentir e vivenciar, porque é uma magia diferente, é um momento diferente, é incrível. É a história que fica, o 38 de facto já é uma história bonita e que fica para trás, já foi virada à página, a equipa trabalha afincadamente a pensar na nova temporada. Que sensações leva desta pré-época? O que é que sente que a equipa também pode fazer ao longo da temporada que se avizinha? Eu acho que a equipa está focada, muito focada, até porque há já um jogo importantíssimo. Chegaram reforços bons, com muita qualidade, que são bem-vindos, vêm para ajudar, obviamente, e acho que são peças que podem fazer a diferença ao longo da época, juntamente com os grandes jogadores que já temos desde a época passada, e acho que podemos atacar todas as frentes da melhor maneira. Mas à flor da relva, à flor dos treinos, sente a equipa a top para de facto conseguir dar a resposta? Sim, eu acho que mais importante do que o facto dos treinos serem bons, intensos, qualidade, é o que eu falei antes, o ambiente, a união cá entre o grupo. Eu acho que isso este ano está ainda melhor do que o ano passado, porque com o tempo só tem tendência a melhorar. E se quisermos abordar também aqui a questão do ponto de vista do treinador, que está agora a começar a segunda época ao serviço do Benfica, sendo que os processos poderão ser, até a identidade da equipa, poderão ser ainda mais solidificados por aquilo que tem presenciado e trabalhado ao longo da pré-época? Acho que sim, e acho que existirão certamente também ajustes para aperfeiçoar o modelo de jogo. Deixa no Seixal uma família. Como é que têm sido estes últimos dias? Que sensações? É um misto de sensações, porque é uma despedida, mas ao mesmo tempo não é, porque eu conheço toda a gente aqui, toda a gente, desde o presidente até aos jardineiros, toda a gente sabe o meu nome, conhece-me desde que eu tinha 12 anos,
vai ser duro, mas certamente irei voltar. Gonçalo, o que é ser benfiquista? É um orgulho, acima de tudo é um orgulho e é felicidade. Orgulho e felicidade é o que eu tenho a dizer. Vai continuar a acompanhar os jogos do Benfica? Sem dúvida. Sempre que puder, venho cá visitar a minha família e irei ao estádio também ver os jogos. E se és novo por aqui e ainda não subscreveste o nosso canal, subscreve o nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma das notícias do nosso glorioso Benfica. Um abraço a todos.